Alô, você, quero agradecer a todos aqueles que entraram em contato comigo. Tem uma pessoa da Costa do Marfim que entrou em contato comigo, né? Deus abençoe vocês. Pessoal de São Paulo, Recife, Rio de Janeiro, Brasília, Paraíba, Salvador, Recôncavos Baiano, várias pessoas assistindo meu vídeo aí, vídeos, né? Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus abençoe ricamente e todos nós vamos estudar a palavra verdadeiramente e praticar a palavra do Senhor, porque esse é o tempo. Esse é o tempo. Hoje eu estava meditando na lição da Escola Sabatina, 23 de junho de 2026, e o tema vem dizendo aqui, a noiva. Aí eu fiquei pensando, quem é a noiva de Cristo? A noiva é a igreja mesmo? Como muitos falam? Somos a noiva ou convidados? Eis a questão. Alguns afirmam que a noiva de Cristo são a igreja e a Nova Jerusalém ao mesmo tempo. Então Cristo tem duas noivas? Então tem alguma coisa errada aí. Porque a Bíblia afirma que a noiva de Cristo é uma. E nós vamos ver isso pela palavra do Senhor. Então eu convido vocês a examinar a palavra do Senhor aqui no livro de Mateus, capítulo 22, falando da festa do casamento, a festa de casamento. Vou fazer uma leitura aqui e vamos ver que a palavra do Senhor está revelando isso aqui. De novo, Jesus usou parábolas para falar ao povo. Ele disse: o reino do céu é como um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Depois mandou os empregados chamarem os convidados, mas eles não quiseram vir. Então mandou outros empregados com o seguinte recado: digam aos convidados que tudo está preparado para a festa. Já matei os bezerros e os bois gordos, e tudo está pronto, que venham à festa. Mas os convidados não se importaram com o convite e foram tratar dos seus negócios. Um foi para a sua fazenda e outro para o seu armazém. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou com tanta raiva que mandou matar aqueles assassinos e queimar a cidade deles. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Veja que o reino de Deus é como uma festa de casamento. Realmente é uma festa. É uma coisa linda. E o rei aqui, nessa parábola, representa Jesus, que convidou seus empregados e mandou chamar os convidados para esta festa. Só que essas pessoas rejeitaram o convite do rei, não aceitaram o convite e cada um deu suas desculpas. Não, cada um com sua desculpinha. É como é hoje, né, no mundo, que Deus chama os seus servos e nós saímos para anunciar a palavra do Senhor, pregamos a mensagem e os servos de Deus são maltratados, rejeitados, caluniados, são difamados, são rejeitados mesmo, literalmente, muitos são até mortos. Então o rei, vendo isso, mandou também destruírem essas pessoas e meter fogo nessa cidade. O que representa isso? No juízo, nomes são aprovados e nomes são rejeitados. As pessoas que estão rejeitando o convite do rei simplesmente estão negando a vida. Veja só, a Bíblia deixa muito claro no livro de Ezequiel 18:4. Eis que todas as almas são minhas, a alma que pecar, esta morrerá. Então todos nós pecamos e cometemos erros, mas Cristo pagou um alto preço pelo nosso resgate. Ele agora está nos convidando para uma festa de casamento, a festa do Cordeiro com a noiva.
E estamos convidando, e todos nós somos convidados a estar nesta festa. E precisamos se preparar. Agora, aqueles que não estão dando crédito, não estão aceitando, no dia do juízo, que já está começando já começou lá desde 1844, muitas pessoas já estão tendo as suas sentenças. Porque está rejeitando o reino, está rejeitando o convite, não aceita a palavra, rejeita os servos do Senhor, estão desprezando mesmo os servos do Senhor, caluniando, difamando, não dando valor ao rei. Respeita, porque tudo, Deus tem tudo é feito por amor no reino de Deus. Se você não ama, não aceita, tudo bem, vírgula. Vai perder a salvação. Isso é coisa grave, grave. Então Deus ama a todos, está convidando a todos para esta festa. E quem rejeita, está negando a própria vida. Porque Cristo ama demais a todos nós. Ele é paciente, longânimo, Ele dá várias chances a todos nós, para nós também ser recuperados dos nossos erros. E a mão dele continua estendida, Ele continua intercedendo, porque Ele ama a todos, Ele não faz acepção de pessoas. Então Ele quer nos resgatar, Ele quer que nós se preparem e aceite esse convite. Mas infelizmente, muitos não aceitam. Por não aceitar, Ele também vai fazer justiça e cada um vai receber o seu louvor. E no verso 7 diz o seguinte: o rei ficou com tanta raiva que mandou matar aqueles assassinos e queimar a cidade deles. Ou seja, esse mundo será destruído com fogo. Este mundo é a cidade dos perversos. E todos aqueles que querem ficar neste mundo serão queimados. Verso 8. Depois chamou os seus empregados e disse: a minha festa de casamento está pronta, mas os convidados não a mereciam. Agora vão pelas ruas e convidem todas as pessoas que vocês encontrarem. Então os empregados saíram pelas ruas e reuniram todos os que puderam encontrar, tanto bons como maus. O salão das festas ficou cheio de gente. Esse salão aqui representa a igreja, que recebeu todo tipo de gente, todos convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, notou um homem que não estava usando roupas de festa e perguntou: amigo, como é que você entrou aqui sem roupas de festa? Mas o homem não respondeu nada. Então o rei disse aos empregados: amarrem os pés e as mãos deste homem e o joguem fora na escuridão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desesperos. Então, quando o rei entra no salão, vê um ali que estava sem as vestes de festa. Essas vestes de festas representam a justiça de Cristo que é imputado em nós. Para estar nesse lugar sagrado, nessa festa, na boda do cordeiro, precisa estar preparado com uma vestimenta celestial. Essa vestimenta representa a justiça de Cristo que é imputada em nós. Então, quem não se preparar, não der ouvidos, inclusive não aceitar as orientações divinas pela sua palavra, infelizmente não vai poder estar nessa festa maravilhosa, que vale a pena abrir mão do eu, do nosso orgulho, de tudo aquilo que atrapalha a nossa comunicação, a nossa comunhão com esse rei tão maravilhoso que deu a sua vida pela nossa vida. Então, vale a pena esperar nele, vale a pena confiar nele, vale a pena se preparar, sofrer o que tiver de sofrer aqui, mas há uma promessa maravilhosa para todos aqueles que são inteligentes. A inteligência é você abrir mão de você mesmo e aceitar o convite de Jesus. Seja lá o que for que Ele está pedindo para você abrir mão, devemos abrir mão, porque o que Ele tem em troca não tem como comparar. É coisa que nossa mente não consegue entender, mas sabemos que são maravilhosas demais.
Então, aqui no verso 14, diz o seguinte: E Jesus terminou dizendo: Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por que isso? Porque mesmo muitos estando na igreja, que esse salão de festa aqui tem todo tipo de classe de pessoas. E nesse meio aqui, mesmo dentro da igreja, muitos não querem se preparar, não querem estudar a Bíblia, não querem praticar a Bíblia, não ama seu irmão, gosta de fazer julgamento, gosta de condenar os outros. E nós não temos condições nenhuma de julgar ninguém, de condenar ninguém, porque todos nós temos a justiça imunda. Todos nós temos trapo de imundícia imunda em nós, todos nós. Então todos nós precisamos trocar de vestimenta. E a vestimenta que o Senhor Jesus oferece a todos nós é a sua justiça imputada em nós. Infelizmente, muitos ainda cheios de si, cheios de orgulho, achando que pode esnobar para cima dos seus irmãos, desprezar os seus irmãos, julgar o seu irmão, condenar o seu irmão. Porque eu vi uma falha nele ali, ele não pode estar no nosso meio não, vamos tirar ele do nosso meio aqui. Infelizmente, tem muitos ainda tentando se colocar no lugar de Deus, agindo com um evangelho mentiroso, um evangelho falso, um evangelho destituído da glória de Deus, da graça de Cristo, do amor, do perdão, um evangelho do eu, como eu quero, como eu posso, um evangelho da teologia barata, um evangelho que não aceita a palavra de Deus. Infelizmente, tem muitos nessas condições. Então, por isso que Jesus está dizendo aqui, que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Vai chegar o momento que Jesus vai passar o pente fino. Isso está quase chegando, viu? Está quase chegando. Assim que chegar o decreto dominical, no livro de Zacarias 10, verso 3, Deus está dizendo que vai tomar rédea da sua igreja. Ele vai tomar rédea da sua igreja. É aqui que muitos vão receber as vestes, porque ele vai preparar esse povo e vai fechar a porta da graça. E esse povo que receber essa veste vai estar preparado para estar nessa festa. Então, você veja que na parábola, Jesus chama os seus empregados, o rei, chama os seus empregados e manda convidar as pessoas. Então, todas as pessoas que aceitam o convite do rei são convidadas a estarem nesta festa. Veja que a parábola chama de convidadas. Então, todas aquelas pessoas que aceitam o convite do rei faz parte da igreja, e a igreja são convidadas a estar nesta festa. Mas muita gente diz assim: mas a igreja é a noiva de Cristo. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Qual o ponto da Bíblia que está escrito isso aí? Que a igreja é a noiva de Cristo. Lá em Mateus, em Efésios, capítulo 5, verso 21 a 33, fala da noiva com o marido, ou da esposa com o marido, e de Cristo com a igreja. Efésios capítulo 5, verso 21 a 33, está se falando de relacionamento da esposa com o marido e de Cristo com a igreja. Nesse relacionamento, em nenhum momento ali está se falando que a igreja é a noiva de Cristo. Em nenhum momento. Efésios capítulo 5, verso 21 a 33, está se falando de relacionamentos. Então, aqui no livro de Marcos, capítulo 2, tem o seguinte, fala o seguinte aqui, 2, verso 18. Os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas chegaram perto de Jesus e disseram a ele: os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, porque é que os discípulos do Senhor não jejuam? Verso 19, Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento jejuam enquanto o noivo está com eles?
enquanto ele está presente, é claro que não jejuam, mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles vão jejuar. Aqui, algumas pessoas foram a Jesus questionando que os discípulos de João Batista e dos fariseus jejuavam, mas os discípulos não jejuavam. Aí Jesus respondeu: vocês acham, olha como Jesus chama os discípulos de convidados. Vocês acham que os convidados de um casamento jejuam enquanto o noivo está com eles? Enquanto Jesus estava na terra, os discípulos estavam ali com Jesus, então o noivo estava presente. Jesus é o noivo, mas os discípulos, Jesus chamou de quê? Convidados. Então todos que aceitam esse convite de Jesus representam a igreja. A igreja é convidada a participarem desse casamento com Jesus. Convidada. A igreja não é noiva, é convidada. Então se preparem para estar lá. Se preparem, veste essas vestes que Jesus está falando aqui, a veste de justiça de Cristo, a santidade de Cristo imputada dentro de nós. Então, quem é a noiva de Cristo, então? Aí você vem aqui para Apocalipse capítulo 21, verso 2. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Então, quem é a noiva de Cristo? Aqui está se falando que é a nova Jerusalém, a cidade santa. E Apocalipse 19, verso 7, veja bem, veja o que está escrito aqui. Fiquemos alegres e felizes, louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa de casamento do Cordeiro, e a noiva já se preparou para recebê-lo. O verso 7 está dizendo aqui, fiquemos alegres e felizes, porque realmente temos que ficar alegres e felizes, porque a noiva já se preparou. Quem é a noiva aqui? Nós já vimos aqui em Apocalipse 21, verso 2, que é a nova Jerusalém. A palavra de Deus não entra em contradição. Vamos parar por aí. Verso 8. A ela foi dada linho finíssimo, linho brilhante e puro para se vestir. O linho são as boas ações do povo de Deus. Veja bem o que está escrito aqui, nesse versículo 8. A ela foi dada linho finíssimo. A ela quem? A noiva de Cristo. Quem é a noiva de Cristo? A nova Jerusalém. Linho brilhante e puro para se vestir. A noiva de Cristo, a Bíblia diz que ela veio de Deus. Se veio de Deus, é coisa santa, pura. Tudo que Deus faz é santo, perfeito. Então essa nova Jerusalém é perfeita, pura, santa, revestida do caráter de Cristo. Ponto. Agora diz mais. O linho são as boas ações do povo de Deus. O linho aqui representa as boas ações do povo de Deus. As boas ações do povo de Deus não vêm do povo, não brotam do povo de Deus por si próprio. São as ações do Espírito Santo atuando em nós. Aqui vem a imputação da justiça de Cristo em nós. E na parábola que nós lemos lá em Mateus 22, verso 12, quando Deus, o rei, entra no salão de festa e encontra uma pessoa ali sem as vestes. Ele perguntou, como você entrou aqui? Sem as vestes da festa. Então, o povo de Deus é convidado a estar nessa festa. Mas o povo de Deus também tem que estar vestido com linho finíssimo. Como está escrito aqui. Linho finíssimo. Linho são as ações do povo de Deus. Ou seja, para você estar nesse lugar, você também tem que ter uma veste. E essa veste não vem de você próprio, vem de Cristo. O caráter de Cristo que é imputado em nós. Por isso, Deus convida a todos nós. O rei convida a todos nós. Mas você tem que se preparar e vestir essa veste para estar nesse lugar.
Por você vestir essa veste, não quer dizer que você é a noiva de Cristo. Não, senhor. Em nenhum momento o texto está dizendo aqui que por nós vestir a veste da pureza de Cristo, essa justiça que é imputada em nós, está afirmando que nós somos a noiva de Cristo. Não, em nenhum momento. Está dizendo que os convidados têm que estar vestidos a caráter. É isso que o texto está dizendo. E o verso 9 confirma isso. Olha o contexto e o resto está dizendo aqui. Então o anjo me disse: escreva isso, felizes são os que foram convidados para a festa de casamento do Cordeiro. E o anjo disse ainda: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Então, para estar nesse lugar santo, precisamos se preparar, ter as vestes de Cristo. É isso que o texto está dizendo. Apocalipse 21, verso 9 e 10, está falando que a noiva é a Nova Jerusalém. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas veio e me disse, um dos 7 anjos das 7 pragas veio a João e disse o quê? Olha o que ele está falando aqui no verso 10. Venha, no verso 9 ainda, venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Verso 10 agora. Então o Espírito de Deus me dominou e o anjo me levou para uma montanha grande e muito alta. Ele me mostrou Jerusalém, a cidade santa, que descia do céu e vinha de Deus. Então, vinha de Deus é uma coisa pura, santa, a Nova Jerusalém, revestida da justiça de Cristo também. Ok? Apocalipse 21, verso 22 diz mais ainda, a respeito da Nova Jerusalém. Não vi nenhum templo na cidade. O templo já é toda Jerusalém, já é o templo. Não vi nenhum templo na cidade, pois o seu templo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua para iluminarem, pois a glória de Deus brilhará sobre ela, e o Cordeiro é o seu candelabro. Os povos do mundo andarão na luz dela, e os reis da terra vão lhe trazer as suas riquezas. Os portões da cidade estarão sempre abertos o dia inteiro. Não se fechará por ali, não haverá noite. As nações vão trazer os seus tesouros e as suas riquezas para a cidade. Porém, nela não entrará nada que seja impuro, nem ninguém que faça as coisas vergonhosas ou que conte mentiras. Entrarão na cidade somente as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro. Então, para entrar aqui, nessa cidade que Deus está falando aqui, conforme a parábola de Mateus 22, verso 12, amigo, como foi que você entrou aqui sem as vestes? Veste suja, mentindo, caluniando, difamando, puxando o tapete do irmão e quer entrar aqui desse jeito? Não, meu, você tem que vestir a veste. Há tempo ainda de se arrepender, há tempo ainda de se preparar, há tempo ainda de pedir perdão uns aos outros e se consagrar a Deus. Porque se não fizer isso, vai ficar de fora da cidade santa. É isso que o texto está dizendo aqui. Agora, no grande conflito, olha só que o grande conflito está falando aqui na página 426. A vinda de Cristo ao lugar santíssimo, como nosso sumo sacerdote, para a purificação do santuário, a que se faz referência em Daniel 8,14, a vinda do Filho do Homem, ao ancião de dias, conforme se acha apresentada em Daniel 7, verso 13. E a vinda do Senhor a seu templo, predita por Malaquias, são descrições do mesmo acontecimento. E isso é também representado pela vinda do esposo ao casamento, descrita por Cristo na parábola das 10 virgens de Mateus 25. A proclamação, aí vem o esposo, foi feita no verão de 1844. Desenvolveram-se então as duas classes representadas pelas virgens prudentes e as loucas. Uma classe que aguardava com alegria o aparecimento do Senhor,
e que se estivera diligentemente preparando para o encontrar. Outra classe que, influenciada pelo medo e agindo por um impulso de momento, se satisfizera com a teoria da verdade, mas estava destituída da graça de Deus, não pratica a palavra de Deus. Na parábola, quando o esposo veio, as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. A vinda do esposo, aqui referida, ocorre antes das bodas. A vinda do noivo ocorre, a vinda do esposo, aqui referida, ocorre antes das bodas. O casamento representa a recepção do reino por parte de Cristo à cidade santa. Presta atenção. O casamento representa a recepção do reino por parte de Cristo à cidade santa, a Nova Jerusalém, que é a capital, e representa o reino. É chamada a esposa, a mulher do Cordeiro. Disse o anjo a João: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito, diz o profeta, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que vem de Deus, descida do céu. Está escrito em Apocalipse 21, 9 e 10. Claramente, pois, a esposa representa a cidade santa, e as virgens que saem ao encontro do esposo são símbolo da igreja. Eu vou ler mais uma vez. Claramente, pois, a esposa representa a cidade santa, e as virgens que saem ao encontro do esposo são símbolo da igreja. A Nova Jerusalém, no Apocalipse, é dito que o povo de Deus são os convidados à ceia das bodas. Apocalipse 19, 9 está lá escrito. Se são convidados, não podem ser também representados pela esposa. Claro. Cristo, conforme foi declarado pelo profeta Daniel, receberá do ancião de dias, que representa o Pai, no céu, o domínio e a honra, e o reino. Receberá a Nova Jerusalém, a capital de seu reino, endereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Daniel 7,14 fala que Deus recebe o seu reino, Jesus recebe o reino. E Apocalipse 21, 2 fala que a noiva é a Nova Jerusalém. Tendo recebido o reino, ele virá em glória como Rei dos reis e Senhor dos senhores, para a redenção de seu povo, que deve sentar-se com Abraão, Isaque e Jacó à sua mesa, em seu reino. Está escrito em Mateus 8, verso 11, e Lucas 22, verso 30, a fim de participarem da ceia das bodas do Cordeiro. Então, Cristo não tem duas esposas. Cristo só tem uma noiva. Cristo não tem duas noivas, só tem uma noiva. Então, todos que são convidados é representado aqui como as virgens. As virgens que vão ao encontro do noivo. Ou seja, a igreja são convidadas a participarem das bodas do Cordeiro. A igreja não é a noiva de Cristo. A noiva é a Nova Jerusalém. A Bíblia não entra em contradição. Então temos que parar de estar inventando historinha e desfazendo da palavra de Deus. Nós temos que examinar a Bíblia. As pessoas ficam nas suas teologias aí, humana, e desfazendo da palavra de Deus. A palavra de Deus está muito clara aqui. Precisamos entender isso. Os convidados faz parte de todos aqueles que se preparam e são aprovados por Deus. Aí recebem as vestes, são convidados como uma igreja para estarem nessa boda do Cordeiro, na festa do casamento do Cordeiro, com a noiva que é Jerusalém. Uma cidade também que é pura, santa, que vem de Deus. Vem de Deus. Então esta é a mensagem, que todos nós devemos se prepararem, se cuidar, ainda há tempo, rever os conceitos, procurar examinar a Bíblia, a palavra de Deus, botar em prática, que está uma balela, as teologias que eu estou vendo aí, muito balela, não estão praticando a palavra de Deus coisa nenhuma, muita conversa fiada,
e nada de praticar a verdade. Agora, sobre o caráter nosso, nós somos defeituosos, mas precisamos, há tempo ainda de se cuidar e se preparar. Que Deus está dando esta oportunidade. Que o Espírito Santo continue abençoando cada um de nós e nós venha dar ouvido à palavra de Deus e se preparar enquanto há tempo, como está escrito em Amós 8, verso 11 e 2. Essa é a palavra que eu quero falar, para nós aproveitar esse tempo ainda oportuno. Que Deus abençoe a todos nós, pois vemos aqui que a noiva de Cristo é a Nova Jerusalém e a igreja são convidadas a participarem desta festa. Esteja eu e você preparado para esse dia. Assim seja o desejo de Deus e o meu também, que todos nós venham se unir buscando a presença de Deus, estudando a sua palavra, praticando os seus ensinos e crescendo em graça para a honra e glória do nosso Deus. Deus seja louvado. Oremos ao Senhor. Pai amado, santo e poderoso, agradecemos ao Teu Espírito que mostrou para mim aqui essa palavra tão maravilhosa, tantas pessoas com teologia aí barata, enganando o povo, e a Tua palavra tão bonita. A Tua palavra não entra em contradição. Cristo só tem uma noiva. Cristo só tem uma noiva, e a noiva é a Nova Jerusalém. E o povo, a igreja, são convidados, todas são convidadas a participarem desta festa. Mas precisa todos estarem vestidos com festas, ou vestidos com roupas adequadas. Essa veste que o Senhor está colocando em nós é a Tua justiça imputada em cada um de nós. Precisamos estar com essa veste, se preparar, abrir mão do eu, abrir mão de qualquer coisa deste mundo, mas fazer a Tua vontade. Nos prepara para isso, perdoe todos os nossos pecados e nos ajude a nos consagrar e buscar o Teu reino, buscar a Tua presença, vestir essa veste. Faz um transplante em nós, transforma a nossa natureza, perdoa nosso pecado, que a natureza santa de Jesus seja imputada em cada um de nós. Esse é meu pedido, é meu desejo, minha oração, para mim, para minha família, para todos os teus filhos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus seja louvado. Amém.